Seja bem-vindo a mais um Eu Conto Você Conta, eu sou o Marco Saraiva e imagina uma corrida com dois filmes, O Poderoso Chefão e Batman vs Superman, os dois a 80 km por hora. Você acha que fica um do lado do outro? Aí você vai me dizer, claro arrombado, 80 km por hora e 80 km por hora. Creio que não. Esse é o 50º episódio do Eu Conto Você Conta. Se você está me ouvindo, nos ouvindo, né, até agora, muito obrigado pelo seu apoio, por estar ouvindo esse pequeno podcast, onde eu tento destrinchar as histórias que eu acho mais legais, eu e os meus amigos. Agradeço ao Anderson Copelo, Erisvaldo, Wesley, mais um monte de gente que participou de vários episódios desse podcast. Vai ter muitos outros episódios aí pela frente, porque isso aqui é um projeto mais de paixão do que qualquer outra coisa. Então, muito obrigado. E esse episódio eu queria fazer uma coisa um pouco diferente, porque eu sempre quis ter essa conversa sobre o que é um bom filme, o que é um filme ruim. Na verdade, o que é uma arte boa e uma arte ruim. E sempre posterguei, sempre enrolei para gravar. E pensei, por que não? 50º episódio. Na verdade, existe um motivo muito mais polêmico para eu estar gravando esse episódio também, porque foi o que me deu o empurrão final. Para quem me conhece sabe que eu sou um escritor, apesar de ainda não ter um romance publicado. Eu tenho contos meus publicados em alguns livros, especialmente da Editora Majula. Muito obrigado, Editora Majula, por ter publicado alguns dos meus contos aí. Mas também tem muitos contos publicados gratuitamente no site Entre Contos. E lá é um site de escritores onde nós fazemos desafios entre nós, pequenos concursos de escrita, como eu diria, onde todos os escritores julgam uns aos outros anonimamente para no final decidir qual é o melhor conto, né? E nesse último desafio que nós fizemos, eu fiquei quase em último. Apesar de eu ter gostado muito do conto que eu tinha escrito. E aí, quando eu fiquei olhando, né, quase em último, por quê? Por que o pessoal não gostou? E eu comecei a me perguntar, né, por quê e tal. E eu pensei em diversas desculpas que não tinham a ver com a minha escrita. Ah, mas é porque a galera não estava afim de ler isso. Ah, mas é porque o estilo não bate com o que eles esperam. Eu pensei assim, cara, às vezes só não tá bom mesmo, né? O conto que eu escrevi, o texto que eu escrevi não tá bom, e é isso, acontece. Mas trouxe essa ideia toda de volta, que eu sempre pensei, desde que eu comecei a dar mais atenção à minha escrita, eu comecei a pensar, cara, mas eu quero melhorar, eu quero me tornar um bom escritor, né? E o que é ser um bom escritor? O que é ser um bom artista? E comecei a tentar pesquisar sobre isso há muito tempo atrás. E até hoje isso está na minha cabeça, porque eu fui descobrindo que não existe uma resposta muito concreta para essa pergunta. Eu cheguei à minha própria conclusão, que você vai ficar sabendo no final desse vídeo. Mas a pergunta era essa, né? Se esse conto que eu escrevi e ninguém curtiu é ruim, o que é um bom conto? O que é escrever bem? E eu fui voltando. Isso vem de uma época quando eu olhei para o que eu estava escrevendo e eu me senti satisfeito. Eu olhei assim e falei, uau, eu evoluí, eu mandei bem aqui. Eu sou muito melhor hoje do que eu sou quando comecei. E aí eu voltei atrás e encontrei um conto que eu escrevi em 2002, com 16 anos de idade. Meu pai que me convenceu a escrever esse conto, que ele falou, vai ter um concurso de contos, você não gosta de escrever, por que você não escreve para esse concurso? E eu nunca nem tinha pensado em escrever de forma séria. Eu escrevia para meus amigos, eu escrevia de bobeira e tal. E foi a primeira vez que eu resolvi tentar escrever mesmo um texto sério para mandar para um desafio. Eu achei esse conto, eu tenho esse conto até hoje. E quando eu olho ele, eu falo, né, dá para ver ali o início do que eu queria ser como escritor, mas está muito longe do que eu sou hoje. Eu me sinto hoje que eu evoluí muito mais, que eu sou um escritor diferente, que eu encontrei a voz que eu queria encontrar, que eu tô me tornando o tipo de escritor que eu queria ser. E passo ante passo, de vez em quando você dá um passo para trás, mas eu vou aos poucos avançando e ficando cada vez mais satisfeito com a forma que eu escrevo. Mas a pergunta que fica é, o que é ser um bom escritor? Né? O título desse vídeo é o que é um bom... Existe filme bom? Existe filme ruim? Porque filme, eu falo muito sobre filme nesse podcast, eu e os convidados. Mas a verdade é que existe um livro bom, existe um videogame bom, videogame ruim,
né? E eu corri atrás. Eu comprei livros de escritores famosos, onde eles explicam um pouco do seu processo de escrita. Eu comprei cursos, eu assisti entrevistas com alguns escritores, alguns estudiosos das artes, conversando justamente sobre isso. E o que eu entendi é que existem duas formas de você ver a arte. Você pode ver a arte de forma objetiva ou você pode ver a arte de forma subjetiva. Se você olha para a arte de forma objetiva, você tem alguns aspectos que você deve analisar e esses aspectos vão ter uma escala, né, isso aqui de 0 a 10, e você consegue então julgar uma arte e dizer: esse filme é bom porque a cinematografia tem essa nota, e a fotografia tem essa nota, e a atuação dos atores tem essa nota, e a iluminação, e a música. E aí você faz uma escala e você chega num número final e fala: esse filme aqui é nota 9.7, aquele filme lá é nota 8.2. Logo, este filme aqui é melhor do que aquele filme ali. É uma forma objetiva de analisar a arte. O que me afasta um pouco dessa ideia de uma arte ser objetiva é que se você fala que existe algo objetivamente melhor do que o outro, então você tem uma fórmula. Você vai me dizer: bem, se existe uma forma correta de se fazer alguma coisa, então todos tinham que estar convergindo para aquela forma ali, né? Ou se existem 3 formas corretas de fazer aquela coisa. As pessoas têm que estar nesses 3. Se você está fora desses 3 grupos, você não está fazendo aquilo da forma correta. E então isso de dizer existe uma forma correta de fazer arte, que para mim é essencialmente expressão humana, me parece estranho. Parece prender muito o que você quer. Por outro lado, se você vê a arte como forma subjetiva, que é: se eu gostar tá valendo, então nada é errado. Qualquer coisa que você fizer tá valendo. E aí não tem como julgar nada. Para que serve um concurso, né? Por que você vai fazer competições? Por que você vai perguntar para uma pessoa se ela gosta de algo, se não importa o que ela acha, sim o que você acha? Se tudo é subjetivo, não existe filme ruim. Não existe livro ruim. Existe filme que você não gosta e livro que você não gosta. Que não necessariamente quer dizer que as outras pessoas devam achar que aquele filme ou aquele livro é ruim, ou aquele videogame que seja. Então fica esse embate. Depois de muito pesquisar, o que eu notei é que a maioria dos estudiosos das artes... Eu vi muito vídeo, por exemplo, no YouTube inclusive, de pessoas que estudam arte mesmo, como teoria, né? Não é escrita, não é filme, é arte. E a maioria dessas pessoas vê a arte, sim, como algo objetivo. Sim, existe uma forma errada, uma forma ruim de arte e uma forma boa de arte. E existem formas de você analisar o que é a boa arte, o que é a arte ruim. E eles entram em detalhes. Eu poderia entrar nos detalhes aqui. Eu vou deixar os links desses vídeos na descrição desse meu vídeo. Muitos deles são em inglês, mas o YouTube hoje em dia tem um trabalho interessante de legendas, então acho que dá para ler de boa. Mas eu acho que todos esses eruditos, eu diria, ou esses estudiosos, eles se resumem a uma frase que eu encontrei de um desses caras. E eu acho que para mim resumiu a ideia dessas pessoas que veem a arte como objetivo. É um professor chamado Richard Walter. Eu não vou falar aqui palavra por palavra do que ele falou, mas a ideia geral é que para ele a maior parte das artes é arte ruim. 90% das artes é ruim. Só que ele estava com medo disso desincentivar o estudioso de arte. O escritor que está começando, a pessoa que está começando a tentar fazer o seu próprio filme indie, né? Então o que ele fala a seguir é que tudo bem a maior parte das artes ser ruim, porque ele vê objetivamente como a arte ser ruim, porque tentar fazer a arte é o que vai abrir as portas para você ir tentando e melhorando até um dia conseguir fazer algo que vale a pena ficar, que vai ficar na cabeça das pessoas, que vai marcar as pessoas. The reason is usually I am bored. I think most art is pretty bad. Most paintings, most sculpture, most literature, most music is lousy. Now that also may seem like a cynical and a dark thing to say, but it's the opposite of that. The truth is that
the stuff that is contemporary, much of it is going to be pretty bad. Some of it will be brilliant. What happens is that the bad stuff falls away. Então, o que para ele é boa arte é uma arte que marca, que fica, que você termina de assistir o filme e você lembra dele semana que vem, você lembra dos nomes dos personagens, você lembra da história, de como ela te impactou, com quem você estava no cinema quando você viu aquele filme, ou então quando você fecha o livro e fica aquela memória, onde é que eu estava quando eu terminei esse livro, aquele vazio, aquela coisa que fica. Então se você sabe que você está com uma boa arte, quando você nota que ela te alterou de alguma forma. Ele fala que quando ele assiste um filme, ele quer ser transportado para outro lugar, ele quer mudar a forma dele de ver o mundo, ele quer se transformar de alguma maneira. So that's the least we want. Don't be boring. And if that's all you do, that's an incredible achievement. But again, that's the bottom. What's the top? And the top is I want my life changed completely the way great art does. I want it turned upside down and transmogrified. I want to be transported. And that's what Breaking Bad did to me. That's what The Sopranos did to me. My life is different, and, constantly because of my exposure to that great art. And that's what great art should do at the top end. It should just change your life forever. Só que eu achei muito interessante essa expressão dele, porque me soa como uma expressão extremamente subjetiva. O filme que ele assiste, que para ele o toca, não necessariamente vai ser o filme que me toca. Não vai ser o filme que vai me alterar, que vai alterar a minha visão de mundo. Então, quando ele fala uma boa arte é uma arte que te muda, isso é subjetivo. Porque a arte que vai me mudar pode não ser a arte que vai te mudar. A arte que vai me transportar não vai ser a mesma arte que vai te transportar para um outro mundo, para uma outra realidade, para uma outra forma de pensar. Então, no fundo, a minha conclusão, depois de muito ler a respeito, é que a arte é, sim, subjetiva. Não tem como não ser. Você pode ser um grande estudioso de filmografia e falar que um filme é perfeito. Ele foi perfeitamente bolado e planejado e executado. Mas se um público chega e não gosta do filme, o que importa? Então a arte é muito complexa. Quando você tem um livro na sua mão, esse livro ele é a expressão de um autor num tempo, num contexto histórico e cultural que às vezes tem maior relevância naquela época do que na época de hoje, que às vezes tem mais relevância uma pessoa que vem de determinado background do que outro. Então, que tipo de arte ressoa com você não tem como analisar de forma objetiva. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, quando eu chego aqui no Eu Conto, Você Conta e falo eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu não estou falando que o filme é ruim nisso ou ruim naquilo, ou a história é ruim nisso ou ruim naquilo. Estou falando que, para mim, isso é ruim. Quando você vai no Metacritic, quando você quer ver se o filme que você vai assistir é bom ou não, aquele númerozinho que aparece lá, ele só fala de uma coisa. Ele fala que a média das pessoas que assistiu o filme e teve energia e tempo para criar uma conta no Metacritic, para dar uma nota lá, é aquele número lá. Só isso. Então, quando você consome o conteúdo de um crítico, ou quando você pergunta para as pessoas vale a pena ver esse filme? Ele é bom ou não? É bom você estar falando com alguém que você sabe que tem mais ou menos o mesmo gosto de você. Porque senão a pessoa vai te falar só o que ela acha e às vezes não tem nada a ver com o que você acha. Eu aprendi algumas coisas enquanto eu estava pesquisando sobre se uma arte é objetiva ou subjetiva, se ela é boa ou não é boa. A primeira coisa que eu aprendi é que se existe uma forma mais ou menos objetiva de analisar uma arte, é tentar entender o objetivo daquela arte. Qual era o objetivo do autor? Porque eu já vi muita pessoa falar assim, esse filme é muito triste, não gosto dele não, me fez chorar. Mas se o objetivo do autor era te fazer ficar triste, fazer você sentir essas coisas e te fazer chorar, então mesmo que você não tenha gostado porque você não gosta de filmes que te fazem chorar, o autor foi bem sucedido. Né? Por exemplo, bota um filme de Segunda Guerra Mundial que fala o grande drama dos judeus sendo perseguidos e tal. Aí a pessoa, não gosto não, muito triste. Aí assistir, não gostei não, muito triste. Sim, mas se você sai do filme refletindo sobre a obra e pensando, né, refletindo sobre como foi terrível essa época e sentindo um peso no peito,
e o autor queria que você sentisse exatamente isso, então ele foi bem sucedido. Tudo bem, talvez você não consiga dizer que uma arte é boa ou ruim baseada nisso, mas você consegue dizer se o autor foi bem sucedido ou não. A qualidade de alguma coisa tem muito a ver com o objetivo da pessoa que está indo assistir e do autor que o fez. O exemplo mais claro disso é comédia. Se você olha um filme e fala, é um filme de comédia, e quero assistir. O seu objetivo é ir para o cinema para soltar risada, você quer se divertir. Se você vai para o filme e você não ri, você não foi bem sucedido, o filme foi ruim. E o diretor, o autor desse filme é igual. Se ele faz um filme de comédia, ele quer que você se divirta e solte risadas. Se ele vai no cinema para assistir o público dele reagir ao próprio filme dele e ninguém tá rindo, ele provavelmente vai achar, fui mal sucedido. Existe uma forma de pensar que é a arte só é arte se ela é dada a alguém. Se você faz ela só para você, ela não é arte. E quando você dá a arte a alguém, que é a natureza dela, ela deixa de ser só sua, ela passa a ser compartilhada. Então, por mais que você tenha um objetivo com aquela arte, ela pode virar outra coisa nas mãos de outras pessoas e sob os olhos de outras pessoas. Cada pessoa vai ter a sua própria visão sobre aquilo que você fez. É por isso que a arte é uma coisa muito humana e muito única da humanidade. Então, a pessoa que cria um livro, um filme, um jogo de videogame, ela pode se sentir bem-sucedida por ver certa reação do público, mesmo que, às vezes, por exemplo, o livro não venda tanto, ou o filme não venda tanto, ou o jogo de videogame não venda tanto. Ah, foi um fracasso de bilheteria. Poxa, mas todo mundo que viu achou que é muito bom e a nota no Metacritic está 9,5. Ou então um filme que, às vezes, no início fracassa, mas torna-se um cult no longo prazo. Então, a qualidade da arte, aos olhos de quem a observa, tem muito a ver com o objetivo da pessoa. E a segunda coisa que eu aprendi enquanto eu pesquisava sobre qualidade é que existem algumas regras que, se você cria arte, você deve saber. Tem um episódio nosso, bastante antigo até, lá no início do nosso podcast, que a gente conversa um pouco com o Eduardo Spor, que é um autor de fantasia brasileiro, ficção, gosto muito dele. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que você deve estudar as regras da arte para você poder quebrá-las. Então essa minha hesitação de entender que existe uma maneira correta de fazer arte, ela tem pouco fundamento. Porque, sim, aqueles estudiosos que eu li, eu ouvi e que falaram que sim, existe uma forma correta de fazer arte, é verdade, existe mesmo. Existem as regras, existem as técnicas que já foram estudadas, que os artistas já aplicaram e falaram, a maioria das pessoas gosta mais disso ou daquilo, isso funciona melhor, isso é o correto, isso é o errado, deve-se usar o português dessa forma, deve-se usar a iluminação do filme dessa forma, o horizonte deve estar aqui e ali, né? Um videogame, os níveis devem ser mais ou menos, né, deve oferecer esse nível de dificuldade, para o jogador não ficar frustrado, etc, etc. Porém, você deve conhecê-las para poder quebrá-las. Quebrar as regras da arte não é uma coisa ruim. Eu tenho usado recentemente o exemplo do Cormac McCarthy, que ele é um autor americano, clássico, famosíssimo, dito por muitos como um dos mestres da literatura mundial. E ele quebra todas as regras de escrita. Ele não usa pontuação, ele não usa separação entre linha de diálogo e linha descritiva. Você não sabe, às vezes, quem é que tá falando o quê. Ele não tá nem aí. Mas eu tô lendo todos os livros dele e é maravilhoso. Eu me amarro. Tô engolindo todos os livros do cara. O cara é bom demais. Então, no fundo, os dois estão certos. Sim, existe uma forma segura de se escrever e correta, e que você pode tentar objetivamente analisar aquilo ali e dizer se é bom ou não, mas não necessariamente tudo que está fora daquilo ali é bom, e não necessariamente tudo que está dentro daquela caixinha também é bom. Eu vou fazer um vídeo no futuro sobre justamente isso, essa forma que às vezes as pessoas tentam fazer para a arte e não conseguem. Então, a conclusão desse vídeo é que, quando me perguntei lá, caramba, o que eu fiz de errado naquele meu conto? E aí, obviamente, galera do Entre Contos que tá assistindo esse vídeo aqui, né? Pô, eu já sei o que eu vou ouvir, né? A galera vai falar, caraca, o Marco não sabe perder, né? Ficou quase em último, teve que fazer um vídeo de sei lá quantos minutos para se justificar.
Então esse vídeo é um pouco pro pessoal do Entre Contos também, porque eu sei que eu vou tomar a chibatada da galera de lá. Mas a verdade é que quando o meu conto foi mal, todas as pessoas que disseram que ele é ruim estão certas, porque do ponto de vista delas foi ruim mesmo. Do meu ponto de vista, não foi meu melhor conto, mas é engraçado, porque eu sinto que o meu objetivo como autor foi cumprido. Eu quis escrever o conto de certa forma, eu pesquisei aquela forma, escrevi, olhei e falei, era isso que eu queria fazer. O meu outro objetivo como autor, porém, era ter ficado numa melhor colocação, e isso não foi bem cumprido. Mas isso eu não tenho muito controle sobre, né? Então não tem muito o que fazer a respeito disso. Mas no final é isso que importa se você cria arte de alguma forma, se você quer fazer o seu videogame, se você quer fazer o seu filme, se você quiser fazer o seu livro. Você não tem controle sobre como as pessoas vão ver o que você faz. Não existe um órgão que vai dizer isso aqui que você está fazendo é bom, isso aqui que você está fazendo é ruim, a nota é 3,5, a nota é 8,5. O que existe é você olhar para o que você está fazendo e sentir que está melhorando e caminhando para um lugar que você acha melhor. Está encontrando a sua voz, está encontrando a sua forma de se expressar. Como as pessoas vão receber isso é outra história. E existem formas de tentar fazer isso de forma segura, mas eu não vou entrar aqui. Aquele conto que eu escrevi em 2002 e que eu enviei para aquele concurso, eu nunca recebi uma resposta do concurso. Eu imagino que os juízes daquele concurso devem ter morrido de rir, porque o conto está muito mal escrito mesmo. Mas eu não tenho vergonha daquele conto. Ele foi um passo nessa minha jornada para me tornar um escritor melhor. Ele faz parte da minha história. Enfim, é isso. Um grande abraço a vocês. O que você acha do que eu falei? Você acha que a arte é objetiva? A arte é subjetiva? Tô falando besteira aqui? Sou um péssimo perdedor? Tô fazendo um vídeo para tentar me justificar? Enfim. Grande abraço. Até a próxima.